Vibe Mundial FM. Boa tarde, ouvinte da Vibe Mundial. Bem-vindos todos ao nosso programa do Espaço Evoluir em mais uma segunda-feira. Bem, semana passada nós recebemos aqui a Mazé, que falou sobre constelação familiar. Um programa bem legal, de um assunto que foi muito interessante, muito comentado nessa semana por todos. Recebi várias mensagens, Mazé também ficou muito feliz. Até Mazé, até quarta-feira, ela estava ainda mandando mensagem para mim. Carlos, que felicidade, eu consegui fazer. Mas fazer é fazer. A gente vem aqui para fazer o melhor, para nos dedicarmos a você, ouvinte, a você que está aí sempre passando uma mensagem. A gente sempre vai poder ensinar para você algo novo. E como vocês sabem, eu tenho uma empresa imobiliária, a Condovel, e há muitos anos, há mais de 30 anos, nós trabalhamos lá com imóveis, alugamos, vendemos imóveis. E eu estava conversando aqui com a Mazé e ela falou assim, Carlos, tem um assunto interessante que você poderia apresentar no seu programa. Você já ouviu falar em Feng Shui? Eu falei, claro, já ouvi falar em Feng Shui, já até estudei o Feng Shui. Mas, na verdade, comercialmente, nós nunca pensamos lá na Condovel em aplicar o Feng Shui. Em orientar o cliente nesse sentido. A gente até sabe, eu tenho um conhecimento sobre isso, algumas poucas vezes, talvez eu me lembre, eu tenha falado sobre o Feng Shui, mas ela me recomendou uma pessoa, a Rosana Beltrão. Ela falou, eu tenho uma colega que pode te ajudar, que vocês podem conversar, ela pode te ajudar aí, trazendo dica para o ouvinte sobre técnicas de Feng Shui, como harmonizar o seu lar, essa coisa toda. E hoje está aqui a Rosana Beltrão. Bem-vinda, Rosana. Tudo bem? Obrigada, Carlos. Obrigada para a Mazé também, né, por ter me indicado para conversar com você. Confesso que estou um pouco nervosa. O programa é nosso, não fique nervosa. Né? Mas assim, o que é o Feng Shui? Ele é uma arte milenar chinesa. Tem mais de 4.000 anos. Só que na época que os mestres desenvolveram o Feng Shui, eles podiam escolher lugar, né? Eles achavam assim, como o arroz é o alimento deles, então eles procuravam um lugar que poderia ter uma plantação de arroz, onde ele fosse crescer saudável, deveria ter um rio, ter uma montanha atrás, estar protegido dos ventos, porque aí eles teriam a garantia de que teriam um alimento para o ano todo. Tanto que para eles, até hoje, em vários rituais, o arroz é colocado como prosperidade. Então, tem alguns rituais do Feng Shui que eles indicam colocar num potinho um pouco de arroz para ter fartura. Agora, é complicado, né? Você falou 4.000 anos essa técnica. 4.000 anos hoje em dia. Como é que eu faço para morar em São Paulo e ter um rio que não seja o Pinheiros ou o Tietê passando em volta, o córrego do Ipiranga, um edifício de 25, 30 andares na minha frente? Meio complicado. Então, eles devem ter inventado um jeito de curar isso. Sim, sim. A partir disso, que era a escola da forma que eles utilizaram, eles foram utilizando outras escolas, que é a escola da bússola, porque aí eles escolhiam pelo norte o melhor lugar também para construção. Mas aí a China foi ficando cada vez mais populosa. Então eles foram criando mais outras escolas. E hoje em dia nós temos as mais conhecidas. A da forma, que leva em consideração o ambiente local. A dos 5 animais, e da bússola, né? E a do chapéu negro, que foi criada pelo mestre tibetano Thomas Lin. E foi ele que trouxe essa técnica para os Estados Unidos, e depois ele teve, digamos, uma discípula, né? Isso há 40 anos, quase 40 anos atrás, que foi a Sarah Rosbach, que divulgou a técnica nos Estados Unidos, na Europa. E assim, tem até uma história que eu acho bem interessante dela, porque ela era psicóloga e ela dava alta para os pacientes dela, porque eles já estavam bem, né? Não tinham mais depressão, estava tudo bem, ela dava alta. Passava 6 meses, eles retornavam para ela com as mesmas questões. E aí ela ouviu falar do Feng Shui e ela foi estudar com o mestre. E ela percebeu que aquele retorno dos problemas estava ligado ao ambiente em que essas pessoas viviam. Ou seja, o teu ambiente, você coloca nele o seu inconsciente.
Se você é uma pessoa feliz, o seu ambiente é feliz. Se você é uma pessoa triste, o seu ambiente é triste. Se você é uma pessoa deprimida, você transforma o seu lugar num lugar depressivo. E ela foi estudar o Feng Shui, tanto que ela divulgou muito na Europa, né, nos Estados Unidos, porque ela viu na prática como isso funcionava. E ele traz, assim, os setores principais da nossa vida, porque o mestre Lin Yan, ele fez um baguá, né, que tem os 8 setores. Então, é o setor de trabalho, que normalmente nós colocamos o baguá pela porta de entrada. Sim. Né, a localização dele. Então, tem o setor do trabalho, o de espiritualidade e autoconhecimento, família e doenças ancestrais, a prosperidade, o sucesso, que envolve o sucesso, a fama, a reputação da pessoa, relacionamentos, que podem ser os relacionamentos entre pessoas, sócios ou casamento, a criatividade, que está ligado a filhos, à comunicação, ao seu lado criativo, e amigos e viagens. E os protetores, né? E o centro, da onde vibra tudo. Então, eu até brinco, né? Quando as pessoas falam, eu estou confuso, eu estou desorganizado. Eu falei, como é que está o centro da tua casa? Porque do centro emana tudo. Então, o centro é muito importante. Qual é o centro da tua casa? Ela está em harmonia? Está ventilado? Ou está bagunçado? Rosana, eu, sem conhecer muito profundamente, pelo menos eu não me lembro de ter aprendido isso, né? Eu sempre digo para o meu cliente que a casa escolhe o dono. Exatamente. Então, eu vou levar uma pessoa, e sou muito espontâneo, muito falante, né? Acho que vocês já perceberam isso aqui na rádio. E eu chego para a pessoa e falo, a casa que você vai comprar vai te escolher. E aí a pessoa, às vezes, faz a visita na casa e realmente a casa escolhe a pessoa, né? Então, eu tenho um talento natural de colocar a pessoa vivendo dentro daquela casa. E se aquela casa, ela também não harmoniosamente, não tiver uma harmonia, vamos dizer assim, você consegue com o baguá, com o Feng Shui, ajudar essa pessoa. É isso que você está falando? Sim, sim. O interessante falo assim, até um dos professores que eu tive, ele fala, para cada dedo tem um martelo. Você não vai morar numa casa por acaso. Então, assim, existem situações que ficam impregnadas no ambiente. Um lugar onde teve muita briga, onde teve morte, onde teve pessoas depressivas, fica impregnado nas paredes, no ambiente. E quem é mais sensível entra nessa casa e sente. E aí está a afinidade. Se eu tenho uma vibração boa, eu vou entrar num lugar assim, vai me arrepiar, eu vou me sentir mal. Se a minha vibração não estiver boa, eu vou morar num lugar como esse, porque está compatível comigo. Agora, eu vejo a casa, ela é ótima. Mas eu falo, a energia não está boa, existem recursos para poder limpar essa energia. É lógico que, assim, não é 100%. Às vezes, um lugar onde aconteceu algo muito ruim, na região, a gente não consegue limpar. Mas se for especificamente no imóvel, você consegue fazer muitas melhorias. Aquelas coisas, né? No imóvel, você vê paredes emboloradas, você vê azulejos quebrados, você vê vazamentos. Isso tudo é sinônimo de má energia? Sim, sim. E o interessante é assim, você começa a observar no ambiente aspectos da pessoa. Por exemplo, vazamento. Se estiver no setor de autoconhecimento, tiver vazamento de água limpa, eu posso dizer com certeza que essa pessoa tem muita mágoa represada. Porque ela tem muita água guardada dentro dela. E como ela transfere para o ambiente sente. E quando você começa a ver no ambiente, você já começa a saber características da pessoa. Que interessante. Quando queima muitas lâmpadas, por exemplo, então a pessoa está muito nervosa, ela está muito estressada, ela tem vontade de quebrar tudo, começa a estourar as lâmpadas. Então, realmente, o teu ambiente recebe toda a sua energia e vice-versa.
Essa cura você faz com as cores das paredes, você faz com objetos, porque nem sempre dá para você, por exemplo, num apartamento, remover uma parede, Não, ou construir não, uma parede, né? Então, não. como é que você vai enganar a energia, vamos dizer assim? Na verdade, a gente não engana a energia. É assim, a energia entra pela porta de entrada. O ideal seria a energia entrar, dar uma dançadinha na sua casa, passar por todos os setores para trazer o chi, que eles falam que é energia positiva. Agora, a energia chega na minha casa e ela não consegue dar essa dançadinha. Ela pode passar direto, ou ela entra de uma vez, ou ela vai para algum cômodo. Então, eu uso um objeto. Uma das coisas que usa muito são as esferas de cristal. Sim. Né? Por quê? Porque, na verdade, se você olhar para a esfera de cristal, ela é toda facetadinha e é como se o vento batesse nela e ele se espalha. Então, a energia bate e se espalha pela casa. É um dos recursos, né? Você pode usar flauta, você pode usar plantas. Dependendo do ambiente, dependendo do guá que a gente fala, se é o guá do sucesso, se é da prosperidade, dependendo da onde, você vai usar um recurso. Então, assim, por exemplo, prisma d'água. Prisma d'água, ele é excelente para aquele sol que bate no final da tarde. Aquele sol é cansativo. Então, se você tem uma janela que você pode colocar um prisma d'água, o que ele vai fazer? Ele vai refletir um arco-íris. Então, aquela energia cansativa que está entrando na tua casa, ela vai ser transmutada por esse prisma d'água. Agora, digamos que ali seja setor do sucesso. O elemento do sucesso é fogo. Sim. Eu vou pôr água no fogo, eu vou apagar. Então, eu estou indo contra a energia positiva. Então, quando eu tenho conhecimento, eu coloco os objetos certos nos lugares certos e ativo a energia da minha casa. Mas o importante do Feng Shui é assim, eu vou ver o que está errado. Eu digo que ele funciona como uma acupuntura. Eu vou na sua casa está doente. Então, eu vou aplicar as agulhinhas, as ferramentas do Feng Shui naqueles pontos para fazer a correção e depois vão ser ativados esses pontos. Vibe Mundial.